Salve galera! O tema do vídeo de hoje é liberalismo, da escravidão à defesa da venda de órgãos humanos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, gostaria de agradecer a você que contribui com o canal. Seu apoio é fundamental para a gente continuar, sempre melhorando o nosso trabalho de comunicação. Meu muito obrigado. Recentemente, há poucos dias atrás, estourou uma grande polêmica no Twitter. Aquele liberal com cara de fofinho, na verdade com cara de menino criado em prédio, né? O Joel Pinheiro, ele estava pagando de desconstruídos com um X, e aí eu fui lá e lembrei a ele que ele escreveu um artigo no Instituto Mises Brasil, que é aquele esgoto reacionário da internet, defendendo a venda de órgãos humanos. O sujeito liberal falou que tinha mudado de posição e depois escreveu uma thread no Twitter em que, na verdade, ele tem a mesma posição. Ele defende a possibilidade de comercializar órgãos humanos, que ele chama de órgãos não essenciais, né? O que é engraçado, porque eu não sabia que existia órgãos não essenciais. Eu pensei que todos os órgãos eram importantes, mas aparentemente o fígado porra nenhuma. E aí, em seguida essa polêmica, vários liberais saíram em defesa do Joel Pinheiro, jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, da revista Exame, da revista Valor, da Globo News, inclusive o Felipe Neto, né, que é o ícone de algumas pessoas aí, o novo ícone do liberalismo de esquerda, fez uma enquete no Twitter para saber se as pessoas concordavam ou não com a possibilidade de venda de órgãos humanos, né? Imagine a distopia. Você desempregado, cheio de dívidas, vende um rim e aí depois fica numa situação de ter que fazer hemodiálise, paga a dívida, quiçá nem consegue pagar toda porque o banco cobra uma das maiores taxas de juros do mundo e aí não tem tratamento de saúde pública, que o governo está cortando seguidamente o orçamento da saúde e existe um negócio chamado PEC da Morte que congela por 20 anos o investimento público real em saúde, educação, cultura, lazer. Aí você está sem um rim, sem saúde, sem conseguir trabalhar, desempregado e também não vai se aposentar, né? Porque a aposentadoria já foi atacada com a contra-reforma da Previdência e vai ser atacada ainda mais no próximo período. E eu achei interessante que algumas pessoas falaram assim, não, nossa, mas como se pode ser liberal e defender uma coisa dessa? Veja, existe um grande desconhecimento da história real do liberalismo. Como eu venho sempre falando, existe uma luta de classes pela memória e pela história. E no século XX a gente perdeu a grande guerra de classes para a burguesia. Então a União Soviética foi derrotada, o movimento comunista entrou em crise quase que terminal, o campo socialista acabou, o terceiro mundismo entrou em crise e por aí vai. A classe dominante, a partir de seus intelectuais, reescreveu a história de maneira a ser mais funcional a seu domínio e legitimidade. Nesse processo de escrita da história, eles apagaram algumas coisas importantes. Por exemplo, o liberalismo, enquanto ideologia política, enquanto programa histórico da burguesia em ascensão no século XVII, ele é intrinsecamente ligado à escravidão. Repare bem uma coisa, a Inglaterra faz sua Revolução Liberal no século XVII. A Holanda, chamada também de Províncias Unidas na época, faz sua Revolução Liberal no século XVII. Em seguida, a Revolução Liberal na Inglaterra e na Holanda, esses dois países assumem um papel fundamental no tráfico de pessoas escravizadas de África. Então, não é que veio a Revolução burguesa e a despeito da vitória do liberalismo, a escravidão continuou. Não, a vitória da Revolução Liberal deu um impulso gigantesco à escravidão. E o próprio John Locke, ele era acionista de uma empresa de tráfico de pessoas escravizadas. Nos Estados Unidos, a Revolução Liberal, a Revolução Americana, como a gente bem sabe, manteve e ampliou a escravidão. Então, a Constituição Americana, saída da Revolução, que a Hannah Arendt diz que é o documento moderno mais importante da história da liberdade, sancionava a escravidão de pessoas negras. Aliado a isso, quando acontece a Revolução Americana em seguida, os Estados Unidos tinham mais ou menos 700 mil escravos. 100 anos depois, eles tinham mais de 3 milhões de pessoas escravizadas. Então, os Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, a Revolução Liberal deu um impulso gigantesco à escravidão. A única revolução burguesa que questionou a escravidão foi a Revolução Francesa no seu período jacobino. E isso com vários limites, mas os jacobinos, pela primeira vez na história da burguesia, colocaram um questionamento sobre o tratamento essencialmente desumano e bárbaro
que a população negra e os povos coloniais, de maneira mais geral, sofriam. Mesmo assim, quando Robespierre é derrubado do poder, a burguesia francesa reinstitui a escravidão e o domínio colonial. E como a gente bem sabe, os liberais eles não gostam da Revolução Francesa. Quem defende a Revolução Francesa, especialmente seu período jacobino, são os socialistas e os comunistas. O filósofo brasileiro João Coutinho de Moraes, ele tem um trecho que eu acho fantástico. Ele fala que a apologia neoliberal do Império Estadunidense chegou a tal nível de falta de vergonha que os liberais parecem que esquecem que enquanto a Revolução Americana manteve e ampliou a escravidão, a Revolução Francesa aboliu a escravidão no seu período jacobino. A própria Hannah Arendt, que é um exemplo perfeito, adorada pelos liberais e por certas pessoas na esquerda também, o que é um negócio muito estranho, ela fala no seu livro sobre a Revolução ou da Revolução, o título muda de acordo com o ano de publicação, que a Revolução Francesa foi uma revolução que trouxe a violência, o totalitarismo, porque tinha a questão social, isto é, a pobreza, no centro da agenda política, e já a Revolução Americana garantiu a liberdade e a libertação. Hannah Arendt, dentro dessa análise, considera que a situação de escravidão contra milhares de homens e mulheres negros não é um problema e não é violento, por tabela. Assim como o processo de extermínio dos povos originários nos Estados Unidos, chamado genericamente de índios peles vermelhas. A Revolução Americana rompeu o acordo que os diversos povos originários tinham com a coroa inglesa de restringir a expansão dos colonos e deu vazão à marcha para o oeste, a todo o processo de colonização dos Estados Unidos, que é retratado de maneira idílica nos filmes de Velho Oeste, Bang Bang, mas aquilo ali foi um extermínio de mais de 8 milhões de pessoas. E que os liberais nem tocam, eles não veem problema. Aliás, aliado ao escravismo, tem a questão do colonialismo. John Locke, Immanuel Kant, David Hume, John Stuart Mill, Adam Smith e tantos outros liberais defendiam o colonialismo sem problemas. Alex Tocqueville, autor do livro A Democracia na América, ele fica feliz com o processo colonial francês em África e ele assume plenamente que a colonização francesa deixou as sociedades mais pobres, mais bárbaras e mais degradadas, mas isso para ele não é um problema, porque era parte do direito da raça europeia, colonizar outros povos. Assim como ele também comemora a colonização sobre a China durante a Guerra do Ópio. E não custa lembrar que o que os chineses chamam de século de humilhações, que vai da Primeira Guerra do Ópio até a Revolução Chinesa de 1949, produziu mais de 80 milhões de chineses mortos. Isso é muito importante, porque os liberais adoram falar Mao Tse-tung matou 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões, 200 milhões. É o leilão do genocídio comunista. Todo ano Mao Tse-tung mata mais gente. Só que durante o período colonial chinês, em que a China foi desmembrada e dominada pelas potências europeias, milhões e milhões e milhões de chineses foram assassinados pelo domínio colonial. A mesma coisa a gente pode falar de John Stuart Mill, que no seu livro Sobre a Liberdade, um livro de elogio à liberdade, ele defende plenamente, sem qualquer problema, a colonização sobre a China. Aliado ao escravismo e ao colonialismo, tem uma segunda questão. O Aimé Césaire, num escrito clássico chamado Discurso sobre o Colonialismo, ele coloca um ponto que é fundamental. Veja, o que é o nazismo na verdade? O nazismo é a ideologia colonial europeia aplicada contra os próprios povos europeus. Porque a ideia de superioridade racial, a ideia de instituir escravos nas colônias, a ideia de que um povo tinha direito a se apropriar de recursos naturais, territórios, porque ele era superior racialmente e era a sua missão divina, como os nazistas sustentavam frente, por exemplo, aos eslavos, aos judeus, essa ideologia que justificou a ação colonial da Inglaterra, da França, da Bélgica, da Holanda. O Aimé Césaire, ele coloca que antes da Europa conhecer o seu Hitler, a África conheceu vários e vários Hitlers. Inclusive, o próprio Adolf Hitler faz referência elogiosa aos Estados Unidos. Ele dizia que é necessário aprender com os Yankees, que conseguiram criar uma sociedade de separação racial,
Hitler está fazendo referência, evidentemente, ao regime Jim Crow, de segregação racial dos Estados Unidos, e conseguiram dar uma boa solução final para os indígenas. Ou seja, preste atenção, Hitler ele invejava o que os liberais norte-americanos, ou melhor, estadunidenses, fizeram com seus indígenas, seus entre aspas, em termos de extermínio. Assim como Hitler tinha profunda simpatia pela Inglaterra liberal, que também era um exemplo. Até o final, antes de Hitler entrar em confronto com Churchill, ele achava que existia possibilidades de acordo. Inclusive, o próprio Winston Churchill era simpático ao fascismo italiano, elogiou publicamente Mussolini várias vezes. O Franz Fanon, nos Condenados da Terra, tem uma frase para mim que é emblemática. A nível do direito individual dos povos, o que é o fascismo, se não o colonialismo aplicado contra a raça branca, contra os europeus? Então perceba, tudo isso é excluído da história do liberalismo. Aliado a isso, o que a gente chama hoje de democracia liberal é um pouco impreciso, porque veja, a democracia é liberal burguesa porque ela está sobre uma base econômica burguesa. Ela defende a propriedade privada dos meios de produção, a apropriação privada da riqueza socialmente produzida, defende o interesse das diversas frações da burguesia, tudo isso que a gente já falou no nosso vídeo sobre o Estado, que vai estar aparecendo aqui. Mas a burguesia não defendia, por exemplo, sufrágio universal, o direito de voto, de cada cabeça um voto. Isso foi uma conquista do movimento operário, socialista e comunista. Grosso modo, também não defendia o voto das mulheres. Só no século XIX que o liberalismo passou a defender o voto das mulheres. Também não defendia a plena condição de humano dos povos colonizados, que nunca é demais lembrar, eram a maioria do mundo. Existe uma lenda que eu venho combatendo nas palestras, nos espaços que eu vou dando pelo Brasil, que a gente pensa assim. Existia a escravidão colonial clássica, né, tal qual no Brasil, e aí no final do século XIX, por pressão da Inglaterra, a escravidão acabou no mundo. Isso é falso. Em todas as colônias europeias existiam formas de trabalho escravo. Claro que não eram as mesmas da época colonial, mas China, Vietnã, Angola, Moçambique, Argélia, Líbia, etc., tinham formas de trabalho escravo. O Ho Chi Minh, líder do processo de libertação vietnamita, ele descreve como a situação colonial do seu povo estava intrínseco à escravidão, à tortura onipresente, o estupro contra as mulheres vietnamitas, afora que se um francês matasse um vietnamita, ele não era nem sequer processado criminalmente, porque o vietnamita não era considerado um ser humano. Não era considerado um ser humano porque era tratado como um ser racialmente inferior. Tem um exemplo clássico que eu sempre gosto de dar, as pessoas riem de mim, né? Eu falando de um assunto teórico, que é os filmes de Bruce Lee. Os filmes de Bruce Lee tem uma clássica cena que Bruce Lee chega num parque chinês da China colonizada e tem uma placa dizendo, em Xangai, é proibido a entrada de cães e chineses. A China colonizada tinha um regime de segregação racial. Angola também, Moçambique também, Vietnã também, Líbia também, Congo também, por aí vai. Então o liberalismo, ele carrega nas suas costas uma concepção restrita e restritiva de quem é ser humano. População negra, asiática, árabe, em suma, os considerados não brancos não são plenamente seres humanos. As mulheres não são plenamente seres humanos. Os operários também não são plenamente seres humanos. A população colonizada também não é plenamente parte da espécie humana. Em um famoso debate entre Norberto Bobbio, um filósofo conhecidíssimo, e Palmiro Togliatti, dirigente do Partido Comunista Italiano, um debate que é muito citado pelo Domenico Lossurdo, o Bobbio fala que o movimento comunista, os países socialistas, precisam aprender com o liberalismo, dando a entender que o liberalismo é uma ideologia de respeito aos direitos individuais, ao Estado de Direito, à democracia. Qual é a resposta do Togliatti? Togliatti chega para o Bobbio e fala assim, Bobbio, quando, em que medida foi aplicado aos povos coloniais, e aí reforço, a maioria da humanidade, aqueles princípios liberais que se diz fundado o Estado inglês. Em verdade, a doutrina liberal está fundamentada na mais bárbara forma de discriminação entre as criaturas humanas, que não só está nas colônias, como se arrasta até a metrópole do sistema capitalista, como mostra o caso dos negros dos Estados Unidos.
Aí alguém pode falar assim, Jones, tudo bem, o liberalismo é racista, apoiou a apartheid, apoiou a escravidão, segregação racial, colonização, foi contra a direito a voto da maioria, por aí vai. Mas isso mudou, isso é coisa do século XVI, XVII, XVIII, XIX. Na verdade, não. Karl Popper, famoso liberal, epistemólogo, que tem um livro A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, no final do século XX, deu uma entrevista criticando o processo de descolonização dos países africanos, dizendo que a gente libertou eles cedo demais, que é como crianças sozinhas numa casa. Então, para Karl Popper, a população africana não é um ser humano pleno de direito que pode se autogovernar. Ele legitima o discurso colonial. Ludwig von Mises, um liberal famoso do começo do século XX, ele apoiou o fascismo, disse que o fascismo salvou a Europa do movimento comunista, era racista, darwinista social e defendia formas de segregação racial, como está muito bem demonstrado num artigo que eu vou postar aqui. E a turma do Frederick August von Hayek, do Milton Friedman, eram contra os movimentos de luta anticolonial. É sempre bom frisar que o movimento anticolonial é um movimento que fundamentalmente defende o direito dos povos colonizados a serem tratados como plenamente humanos. O Frederick August von Hayek e o Milton Friedman eram contra, apoiaram as ditaduras na América Latina, os regimes empresariais militares de repressão, tortura em massa. E o Margaret Thatcher e o Ronald Reagan apoiaram o regime de segregação racial na África do Sul, na Rodésia, apoiavam o apartheid, financiaram e apoiaram uma série de grupos fundamentalistas. O Talibã, por exemplo, era chamado pelos liberais no jornal, na imprensa, na academia, de guerreiros da liberdade. Aliás, esse ponto é muito importante. Quando você pega a história do chamado Oriente Médio, você vê que seguidamente governos, projetos políticos laicos, modernizantes foram derrubados com o apoio do imperialismo, principalmente através da atuação da CIA, promovendo grupos fundamentalistas reacionários. O caso mais conhecido é do Mohammed Mossadegh, do Irã, mas não é o único. O Nasser, no Egito, o governo dos Estados Unidos financiou grupos fundamentalistas para derrubar o seu governo. A Líbia do Gaddafi, o governo dos Estados Unidos também promoveu grupos fundamentalistas. O próprio Estado Islâmico, Estado Islâmico entre aspas, ele é produto dos liberais, do apoio do governo dos Estados Unidos. Então perceba, a história real do liberalismo não é a história de respeito aos direitos individuais. Respeito à democracia, limites de poder do Estado, liberdade de expressão, nada disso. A história do liberalismo é uma história bárbara de sangue, de discriminação, de racismo, de colonialismo, de uma concepção elitista em que, como brilhantemente fala o Domênico Lossurdo, se considera o espaço sagrado dos livres. Quem são os livres? Os proprietários privados dos meios de produção. Se eles têm a liberdade, o regime é democrático, o regime respeita os direitos humanos. As mulheres, os negros, os trabalhadores, não importa, os imigrantes, né? Não importa a condição deles. É o que Domênico Lossurdo chama também de democracia para os povos dos senhores. Um regime político que tem um critério profundamente aristocrático e racial. Porque não custa lembrar, o sistema penitenciário dos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 2 milhões de pessoas, é o maior sistema penitenciário do mundo, e se você juntar negros e latinos, dá mais de 80% da população carcerária, sendo que os negros são só 12% da população total dos Estados Unidos, ou seja, é um regime carcerário de segregação racial, de critério racial muito claro, que garante a reprodução daquele sistema político. Como eu falei na entrevista, na conversa que eu tive com Caetano Veloso, nós, comunistas, socialistas, a gente não pode ter vergonha de nossa história, não. Os liberais, eles não têm moral nenhuma para apontar absolutamente nada. Eles gostam de falar, por exemplo, da fome na Ucrânia nos anos 30, né? Falando em Holodomor e tal, que inclusive em breve eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Mas peraí. No Congo, tinha uma população de mais ou menos 30 milhões de pessoas antes do processo colonial belga e pouco tempo depois, metade da população tinha sido exterminada, coisa que inclusive a própria Hannah Arendt, nas origens do totalitarismo, ela cita. Então, supostamente,
O Holodomor, que se coloca como uma política de genocídio planejado do Estado soviético no quadro de opressão nacional contra os ucranianos. Matou 5 milhões de pessoas. O domínio colonial liberal burguês no Congo matou 15 milhões. Então, o que eles estão apontando para a gente? Aliás, você percebe como é interessante nessa polêmica sobre venda de órgãos? Os mesmos liberais que consideram um absurdo você não cair numa condenação primária e burra e rápida de Stalin, de Mao, de Fidel, de Cuba, da União Soviética, da China, foram defender o amiguinho que acha bonito retalhar pobre e vender rim de pobre para pagar aluguel. Então não pode debater, por exemplo, Mao Tse Tung. Não pode elogiar Mao Tse Tung, mas pode defender o amiguinho que defende retalhar pobre no mercado privado, percebe? O próprio Felipe Neto, quando teve o episódio do vereador Leonel Brizola Neto, que fez uma homenagem à Coreia Popular, chamada Coreia do Norte, pelos seus esforços na paz, o Felipe Neto ficou meio histérico, pediu a expulsão do vereador, chamou ele de canalha, de tudo que não presta, saiu xingando o cara, promoveu uma campanha de difamação contra o Brizola Neto. Mas no caso do Joel Pinheiro defendendo retalhar pobre, o Felipe Neto falou que tinha que debater e fez até enquete para saber a opinião das pessoas. Então não pode debater a Coreia Popular. A Coreia Popular a gente tem que repetir a narrativa liberal dos monopólios de mídia. Mas pode debater retalhar pobre num processo de hiperprivatização de tudo, inclusive dos órgãos vitais das pessoas, sabe? Então a gente não pode cair nessa, a gente não pode entrar nessa defensiva. Inclusive, foi a gente, os comunistas, o movimento operário que civilizou um pouco o liberalismo. Porque note, se hoje no Brasil eu não sou vendido como escravo, se hoje no Brasil não é normal me proibir, por exemplo, de andar de mão dadas com uma mulher ou um homem branco, porque isso seria uma mistura racial impura, se hoje eu posso votar, se hoje existe uma perspectiva, ainda que remota, de um sistema educacional que supostamente deveria servir a todos, ou se do ponto de vista jurídico a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, a despeito da sua raça, isso é fruto da conquista do movimento operário, do movimento comunista, do movimento socialista, não a concessão do liberalismo. Se não tivesse existido na história movimento comunista, Revolução Russa, Chinesa, Cubana, Vietnamita e por aí vai, a situação do mundo seria ainda em que a maioria da humanidade estaria sob regimes de segregação racial, apartheid, domínio colonial e trabalho análogo à escravidão. Então a gente que tornou o mundo um pouco menos pior, um pouco menos bárbaro, sem falar, é claro, daquela jornada de trabalho de 18 horas, de crianças esfoladas em fábricas têxteis inglesas e por aí vai. Férias, descanso semanal, seguro-saúde, 13º, tudo isso foi produto do movimento operário contra os liberais que diziam que isso não podia, porque isso é uma intervenção indevida do Estado na economia. Então, direitos econômicos, direitos sociais, direitos civis, liberdades democráticas, igualdade jurídica para todos os seres humanos, isso é conquista nossa contra os liberais, que depois aceitaram, porque viram que não dava para retroceder, e o pior, depois tentam apagar a história, tentam dizer que não, que o liberalismo é bom, porque a gente é legal. Não caiam nessa. Esse é o momento da história para a gente afirmar a superioridade ética, moral e histórica do projeto comunista de emancipação humana, porque o mundo é bárbaro e é horrível. Ele só não é pior por causa da gente. Então esse processo desses liberais fofinhos defendendo retalhar pobre, isso não é uma novidade. Isso é uma constante histórica no liberalismo. E aí, como bem fala o Domênico Losurdo, aliás, você que não conhece o Losurdo, você precisa ler. Ele é o melhor autor que faz uma contra-história do liberalismo e desmonta cada um desses mitos. Como bem diz o Domênico Losurdo, ao tentar esconder a história do movimento anticolonial, do movimento operário e do movimento comunista, esse pensamento liberal produz um revisionismo histórico que, em última instância, serve de base de legitimação para o ressurgimento de forças neonazistas e neofascistas, que é isso que a gente está vendo no mundo. Então é isso, galera. Não acreditem nos mitos do liberalismo. Leiam, estudem. Vou deixar várias indicações de livro aqui. Leiam Domênico Losurdo. Leiam o discurso sobre o colonialismo do Aimé Césaire. E leiam o Frantz Fanon,
que vocês não vão se arrepender, vão ver a revolução que vai rolar no pensamento de vocês a nível de compreensão de história moderna. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, escutar o Revolu Show e se liga na frase da camisa, viu? Fascismo não se debate, fascismo se destrói.